Análise agora do desenvolvimento 1, com base neste argumento aqui, ó. Uma criança fruto de uma relação não conjugal, né? O foco aqui, ó, na relação não conjugal. Estabelecer um raciocínio a partir dessa ideia aqui. Perto do status de filho, né? Então, a gente tem uma situação aqui de causa e consequência, né? Quando a gente tem o nascimento de uma criança numa família não conjugal, a gente tem como consequência a perda do status de filho, fazendo com que o progenitor também perca a identidade familiar de pai. Vocês vão ver que não especificamente eu citei esse caráter aqui, né, da perda da identidade familiar de pai, mas eu falei do status de filho, né, da perda dessa consistência de ser chamado de filho, de ser reconhecido como filho. Mas isso daqui é muito interessante, vocês podem fazer. Se um dia vocês forem utilizar esse tipo de argumento aqui, parecido com esse, vocês podem usar as três bases do argumento, né, não somente a causa e consequência, mas também uma consequência da consequência, digamos assim. Né? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o que eu tenho mais visto na produção textual de vocês, que é começar o parágrafo, com a estratégia argumentativa que você seleciona, né? Que geralmente é uma citação, ou então uma referência a algum programa de TV, né? Mesmo aqui, parecido com o exemplo que a gente utilizou. E aí eu construí uma nova frase, tá? Eu não utilizei a frase que eu coloquei lá no meu resumo, por mais que ela estivesse bem legal, eu coloquei ela num segundo exemplo aqui, que vocês vão ver logo em seguida. Mas enfim, vamos ver como é que ficou. Comecei o parágrafo, então, já logo, ao invés de começar com um tópico frasal tradicional, eu comecei já logo com a minha estratégia argumentativa, certo? Na famosa série televisiva Todo Mundo Odeia o Chris, a renúncia parental se manifesta no retrato de diversos personagens, evidenciando o problema em massa nos Estados Unidos. Então, eu coloquei aqui, ó, a renúncia parental. Não foi especificamente aqui o nosso problema da irresponsabilidade, da inatividade, né, melhor, parental, né? De forma similar aqui, um conectivo mostrando que eu vou fazer uma comparação, né, já que a gente tinha visto aqui, ó, que a estratégia desse argumento vai ser uma comparação. No Brasil, a prole de uma relação não conjugal encara a ausência da paternidade ativa. Aí sim, ó, paternidade ativa, de forma similar. Aqui na série, na verdade, a gente vê mais do que um problema de paternidade ativa, né? A gente vê uma renúncia parental, que é quando a pessoa simplesmente abandona o filho. A paternidade inativa, que seria o contrário da paternidade ativa, não necessariamente é uma renúncia parental, né? A pessoa pode estar presente, pode, por exemplo, pagar uma pensão, reconhecer a existência do filho, mas, mesmo assim, é um reconhecimento na lei, por exemplo, né? Não é um reconhecimento de paternidade ativa especificamente. Por isso que aqui eu especifiquei logo em seguida para não mostrar que como se fosse tangenciando o tema, né? Falando aqui agora de abandono parental, esse não é o nosso objetivo. Vocês vão ver que em momento nenhum do texto, inclusive, eu uso esse termo de abandono parental, para não causar essa possibilidade, né, essa confusão de tangenciar o tema, né? Mas enfim, de forma similar, no Brasil, a prole de uma relação não conjugal, aí, ó, coloquei a base do meu argumento, encara a ausência da paternidade ativa, pois o filho perde o status, ó, o status de família. Aí vocês vão ver, não coloquei filho especificamente, né? Eu coloquei família para não colocar que o filho perde esse status de filho e que o pai perde o status de pai, porque aí ficaria uma frase mais longa. Então, ele perde o status de família quando, né? Em que momento que ele perde esse status de família? Não há uma relação tradicional e estável entre seus progenitores. Por conseguinte, já que a gente estava falando de uma relação de causa e consequência, eu destaquei essa relação de consequência aqui. A atividade responsável para com a criança deixa de existir ou se enfraquece substancialmente. Aqui, nesse caso aqui, quando a gente tem uma paternidade que o cara paga a pensão, né, não é uma renúncia parental, mas é enfraquecida, uma atividade parental enfraquecida, caracterizando uma barreira emocional, física ou financeira. Gente, muita atenção agora neste momento. Muita atenção. O que é que vocês, pessoas, alunos, estão fazendo neste momento? O texto de vocês, o desenvolvimento de vocês não é esse daqui. Até aqui, esse primeiro momento, sim, vocês estão fazendo dessa forma. Mas quando chega aqui, ó, muda a situação. Nesse exemplo aqui, nesse tipo de desenvolvimento, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma estratégia argumentativa, depois eu peguei o argumento, que aqui foi
organizar de uma forma bastante complexa, né? Porque a gente tem aqui acho que duas ou três orações subordinadas, né? A gente tem uma oração aqui justificativa, coordenada, né? Aliás, justificando a minha afirmação da oração principal. Depois eu tenho aqui uma dando o tempo, caráter de tempo, que é uma subordinada adverbial, né? Mas é isso aqui que vocês fazem. Vocês constroem 2 períodos, geralmente, né? Uma estratégia, uma argumentativa. E no terceiro período de vocês concluem o parágrafo. Tá? É isso que vocês fazem. Coisa excelente, né? Geralmente vocês chegam aqui, colocam um conectivo conclusivo, né? Assim, dessa forma, portanto, né? O que tá super certo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Essa não é a única forma de terminar um parágrafo, tá? Uma forma que eu acho muito interessante da gente terminar o parágrafo. Inclusive que eu acho que deveria ser a mais correta, considerada a mais correta. Que é quando eu pego a minha estratégia argumentativa, vamos supor que fosse um número, um dado, pego o meu argumento e relaciono os dois aqui, ó. Por quê? Vamos supor que eu tivesse utilizado um dado aqui, né? Na famosa série televisiva, Todo Mundo Odeia o Chris, 90% dos personagens nunca conheceram o pai, ponto final. É a mesma coisa, é o mesmo estilo de frase, né? Que eu estou construindo aqui. Isso vocês não podem duvidar. Só que quando eu falo assim, 90%, 30%, 40%, quando eu coloco um número de pessoas, ou um número de qualquer coisa, eu tenho que interpretar esse número. Isso é óbvio e claro para todo mundo. Você é obrigado a interpretar esse número, porque o número em si, ele não argumenta sozinho. Já tem 1000 exemplos para vocês de por que não, né? Fica na cara que ele não argumenta sozinho. E aí o que acontece? Esses fatos aqui, gente, também não argumentam sozinho. É uma coisa lógica, mas que passa despercebido. Na verdade, o conhecimento da área de humanas, ele tem muito dessa característica, né? De às vezes a gente não perceber a inconsistência daquele raciocínio. Mas isso acontece. Se eu não relacionar as duas informações, é como se elas não estivessem relacionadas, e ponto. Eu não coloco... Ai, não sei desfazer isso. Foi sem querer. Eu não coloco aqui qual que é a relação entre essas duas informações. Eu não faço aqui... Eu não teço um raciocínio, na verdade. Eu estou colocando coisas que, na verdade, parecem óbvias. Pode ser que o seu corretor ache óbvio e não te cobre isso, né? O que é uma situação que pode acontecer, ela tem uma certa consistência. Mas, o que eu escolho fazer? Eu escolho, na minha última frase, nada mais nada menos do que organizar, relacionar essas duas informações anteriores. Então, eu coloco aqui, ó. Por conseguinte, a atividade responsável para com a criança deixa de existir e se enfraquece substancialmente. Então, eu relacionei esses dois fatos, essas duas informações que eu coloquei. Eu não simplesmente concluí o parágrafo. E, ao mesmo tempo, eu concluí o parágrafo, né? Então, eu não simplesmente concluo, mas além de concluir, eu ainda faço uma relação entre as duas informações. Né? E isso está evidenciado principalmente aqui pelo uso do conectivo, por conseguinte. Como eu utilizaria esse conectivo de consequência se eu não estivesse fazendo relação entre duas outras informações? Não é mesmo? Então, isso aqui está na cara. E quando eu faço esse tipo de organização mental, quer dizer, o meu raciocínio está todo relacionado, desde o início até o final desse parágrafo. Né? Eu não coloco uma frase vazia ali no final, que é aquela frase que diz muito e não diz nada. Você sabe muito bem disso, que às vezes acontece, né? Porque a gente precisa preencher linha. Acontece às vezes, mas não há necessidade disso. E como que eu fujo disso? Eu tô sentindo que essa última frase no meu texto aqui não tá ficando muito legal, não tá tendo muito a ver. O que eu faço então? Relaciono a minha estratégia argumentativa com o argumento em si, né? O que essas duas combinações de informações vai gerar. Beleza? Então é assim que eu faço geralmente, é assim que eu ensino a fazer geralmente. Quando eu pego lá no início, né? Quando a pessoa ainda não tem uma forma fixa de escrever. Beleza? Essa é uma das formas, a forma que eu percebi que vocês estão fazendo mais, né? Com exceção desse trecho aqui. Uma outra forma que também é muito característica de Enem é você trazer essa organização aqui, ó, de desenvolvimento. No primeiro caso, a primeira frase, para que ela vai servir? Diferente dessa daqui que está servindo para a gente trazer a estratégia argumentativa, essa primeira frase desse desenvolvimento vai trazer o tópico frasal. Observem que aqui a gente traz o conteúdo de um tópico frasal, né, que não deixa de ser aqui a discussão sobre Todo Mundo Odeia o Chris e tal, a renúncia parental, enfim. Mas aqui eu vou trazer mais especificamente o quê? Atenção! O meu argumento. Eu vou trazer aqui, ó, escancarado qual que vai ser o argumento que eu vou desenvolver nesse parágrafo. Então, olha só, em primeiro lugar, né, coloquei um conectivo aqui, cabe observar uma possibilidade de limitação
quando o assunto é o reconhecimento do status de filho na relação não conjugal. Então, eu trouxe o meu argumento aqui. Tá vendo? Eu trouxe aqui, mas eu não discuti ele ainda. Eu só estou anunciando que nesse parágrafo vai ser isso, sobre isso que eu vou falar, certo? Esse texto, por ele ter 30 linhas, esse tipo de tópico frasal não faz tanto sentido assim, porque a gente não tem tempo de desenvolver profundamente esse conteúdo que a gente coloca logo no início do parágrafo. Mas não tem problema, vai sair corretamente do mesmo jeito. O leitor entende do mesmo jeito. E aí, logo em seguida, depois do tópico frasal, que é uma frase curta, ó, de uma linha e meia, eu venho com a minha estratégia argumentativa. Na série Todo Mundo Odeia o Chris, diversos personagens nunca tiveram contato com seus pais. Com seu pai, né? Mas aí, que como a gente estava com personagens no plural, eu tive que colocar aqui também pais no plural, né? Porque não é um pai para todo mundo. Evidenciando a temática transversal da ausência da paternidade ativa em massa nos Estados Unidos. A mesma informação que eu coloquei no parágrafo anterior. De forma similar, no Brasil, há resistência em reconhecer a prole nascida fora de uma família tradicional. Esse daqui é o argumento desenvolvido. Então, aqui eu trouxe no tópico frasal as palavras principais do meu argumento, né? Como que eu havia estabelecido ele antes no meu rascunho, como que eu idealizei esse argumento, e depois aqui eu desenvolvi muito rapidamente, porque é uma, né, como eu disse anteriormente, é uma prova muito rápida, 30 linhas, não vou me aprofundar muito nisso, mas se você quisesse colocar mais informações dessa frase aqui, você também poderia. Igual nesse caso aqui, ó. No Brasil, aqui a gente tem um adjunto, né? A prole de uma relação não conjugal encara, ó, primeiro verbo, a ausência da paternidade ativa. Aqui eu tenho uma oração, ó. Daqui até aqui eu tenho uma oração. Depois, pois, aí eu vou começar uma oração coordenada explicativa, certo? O filho perde, outro verbo, o status de família, outra oração, tá? Pois o filho perde, tem uma outra oração aqui. O status de família, tem outra oração aqui. Quando, agora vai começar outra oração. Agora uma oração subordinada, adverbial temporal. Não há uma relação tradicional estável entre seus progenitores. Vocês poderiam ter feito a mesma coisa aqui. Só que aqui eu escolhi fazer uma forma mais simples. No Brasil, há, aqui ó, o verbo, resistência em quê? Em reconhecer a prole nascida fora de uma família tradicional. Foi uma forma mais simples, mas que também trouxe a mesma informação, tá? Só não coloquei quando isso acontece, né? Por que isso acontece, não quis explicar mais nada, não. Por conseguinte, a paternidade ativa não ocorre de maneira devida em nenhuma fase da vida da criança. Aqui, novamente, fiz do mesmo estilo. Vou terminar o parágrafo dando uma concluída, mas relacionando essas duas informações que foram dadas anteriormente, né? Aqui eu tive 4 frases. Aqui eu tive 3 frases. Só que uma foi mais longa, mais, né, complexa, digamos assim. Então, olha só. Essa forma aqui é mais simples, né? Ficou óbvio isso, na minha opinião. E aí, para quem está tendo mais dificuldade nesse momento, essa daqui é mais, talvez, assim, mais palatável. Mas essa daqui não deixa de ser muito, muito, extremamente interessante, né? Você não é obrigado a trazer esse tópico frasal dessa forma crua, assim. Isso daqui é uma forma bem inicial de compor um texto. Essa daqui já é uma forma que vai mais direto ao ponto, que privilegia mais o conteúdo, digamos assim. Então, essas são as duas formas de vocês fazerem o desenvolvimento. Fiz aí com base no primeiro argumento, para que vocês possam ter uma noção. E aí, o segundo argumento seguiria a mesma forma, tá bom? Se a gente fosse fazer neste estilo aqui, a gente ia colocar primeiro a estratégia, depois o argumento, e depois uma frase concluindo, né, e relacionando as duas informações, ou simplesmente concluindo, né, dessa forma, por esse modo, deste modo. Este problema deve ser observado segundo a ótica da não sei o que, sei lá, ponto final. Também poderia ter sido uma frase desse tipo, né, mais básica, com menos conteúdo, menos informatividade. Essa daqui já tem mais informatividade, certo? Mas não deixa de ser também conclusiva, beleza? E é isso. Nessa parte do desenvolvimento, fica dessa maneira. Espero que não tenham muitas dúvidas, espero que tenha ficado mais claro. O importante, na minha opinião, é vocês observarem o seguinte, que a gente vai ter as funções das frases divididas através da pontuação, né? No primeiro ponto final aqui, ó, o que eu coloquei? Coloquei a estratégia argumentativa. No segundo aqui, eu coloquei o argumento, né? Desenvolvi uma frase encorpada para o meu argumento. Na terceira frase, eu fiz a conclusão. Mesma coisa aqui, só a diferença é que eu acrescentei um tópico frasal. Não é verdade? Aqui a gente até seguiu a mesma ordem, que é aparecer primeiro a estratégia, depois o argumento, depois uma frase conclusiva. Mas aqui eu acrescentei o meu tópico frasal.
E aí o tópico frasal também vai ser uma frase independente. Você não pode misturar essas coisas todas aqui. Colocar que na série Todo Mundo Odeia o Chris acontece isso tudo e no Brasil também. E aí depois na outra frase você quer... Fica uma coisa mais confusa, entendeu? É melhor vocês dividirem sempre. Colocar em uma frase a estratégia, depois em uma frase, outra, separada, colocar o argumento de vocês. Tranquilo? Então é isso. Desenvolvimento fica por aí.